atividade aí 60 a mais também, num monte de coisinhas. Mas no final... Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses que já estão completos. Pronto, pode ser. Me explica um pouco por que você está usando aqui, você está usando marcador, né? Em alguns casos canetinha, como a gente falava, né? Isso, aqui são marcadores. Na verdade, esse aqui é até curioso, aqui é o meu bisavô. Ele era um curador de cobras e eu não sabia que ele era um curador de cobras. Pois é, o curador de cobras é alguém que tem um saber, aqui é ele também, tem um saber muito específico, né, que no passado ele era acionado por fazendeiros para afastar cobras que atacavam o gado. E aí eles tinham rituais, vou chamar assim, né, de afastar as cobras. Só que a minha mãe e a minha avó nunca me contaram dessa forma. Minha mãe, ela contava que o avô dela era tipo um curandeiro. Ela nunca usou o termo curador de cobras. E aí, em 2020, eu fui uma vez no mercado e lá tem uma banquinha que vende cordel. Você já está lembrado dessa banquinha? E aí eu levei uns amigos turistas para essa banquinha e falei, aqui é a banquinha do cordel. E aí eu perguntei na ocasião se ele tinha cordéis de Itabaiana. Foi uma coisa bem despretensiosa. Aí ele falou, tenho esse cordel da feira, que tá aqui em algum canto. Os curadores de cobra. Isso. Aí ele me vendeu esse cordel e esse cordel falando que era de Itabaiana. Esse aqui também. Isso. Esse aqui. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui muito na vontade de ler esse, achando que eu ia encontrar relatos sobre os meus avós, ou sobre o meu tio, eventualmente. Não encontrei nada. Quando eu abri o Curadores de Cobra, que eu fui ler, era sobre meu bisavô. Sério? Aham. E aí, que é Zezé de Romão, de Itabaiana. E aí eu fui ler as histórias, né, dele. E aí fala da tradição. E aí eu conheci esse termo curadores de cobra através desse cordel, mas fala de rezadores. E aqui também fala sobre as rezadeiras, né? E aí foi nesse cordel que eu vim entender melhor o que é que meu bisavô fazia. E aí no final, Zé Aminta, ele é o irmão da minha avó. E aqui fala que os filhos de Zezé, que foi o único que seguiu, foi Zé Aminta. E aí fala do meu tio, que ainda trabalha na feira, no final, que é tio Etinho. Em algum lugar aqui fala no final sobre ele. E aí eu até depois procurei meu tio para conversar sobre isso, né? Sim. Aqui fala que para escrever essa história, conversou com a família, com o povo do lugar. Aí falou de Zé de Aminta, né, que ele ainda é vivo, que é o irmão da minha avó. E em algum lugar aqui fala do meu tio Etinho também, não sei exatamente onde que vai estar. Mas aí eu fui conversar com meu tio e eu fiquei com essa história também na cabeça, né? E aí eu fiz esses desenhos, assim, a partir da leitura desse cordel. Mas você não resgatou só a sua história, você resgatou uma profissão também, porque eu não sabia que existiam curadores de cobra. Eu não sabia, eu não conhecia esse termo, a minha mãe usava esse termo para falar do avô dela, né? E aí, isso aqui é porque eu lembro, né, como era a porta da casa dele. Essa porta que se abre no meio é o meu sonho ter em algum momento da minha vida. Você acredita que como arquiteta, eu usei ela na casa da minha irmã ao projetar? Mas fora Me daqui, realizei. Não, aqui em Sergipe, em Aracaju, perto da praia. Porque é muito prático. Você linda. Você fica apoiado na porta, olhando a vida do povo. Lá não ficou desse jeito, não ficou virado para a rua, ficou para uma área interna da casa, mas assim, eu me senti bem realizada. Nossa, eu finalmente usei essa porta. Precisava de alguém para entender o sentido dela, a importância dessa porta. Ela é linda. Eu adoro isso. E aí, por causa também da leitura, tanto que esses desenhos dos curadores de cobra, eles são bem próximos da época que eu comecei a desenhar as rezadeiras, porque teve muito a ver com a leitura desse cordel. Eu também passei por rezadeiras, né, quando era criança. Lembro da sensação boa, do soninho que dá, enfim, né, de todo aquele ar místico. E, na verdade, era muito... Minha avó levava a gente, né, para essa rezadeira. E era muito, eu acho que um sentimento de cuidado mesmo, né? Quando eu comecei a desenhar, realmente era uma situação que eu estava precisando me reconectar, então estava uma busca minha. Quando eu comecei a mostrar esses desenhos inicialmente para alguns amigos, né? E muitos deles tinham um tom até um pouco cômico, digamos assim, né? Por causa das músicas de piseiro.
Mas aí quando eu comecei a desenhar outros cenários, aí esse detalhezinho do interruptor, isso, era um pequeno detalhe que, tipo, despertava alguma coisa em alguém. Mas fala do interruptor redondo, porque eu vi ele lá perdidinho, cadê ele? Ele Ele tem aqui. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Tem um aí, né? Pronto, tem ele aqui, mas tem ele aqui Você também. Tem de verdade? Não tenho ele de verdade, eu tenho ele nas minhas memórias. Mas ele também tá aqui. Sim, nossa, esse interruptor redondo, gente. Isso. Era aquela fiação exposta pronta pra matar alguém. Mas enfim, ele também. Isso aqui é uma representação do que era o quarto que a gente dormia lá na casa da minha avó, né? Com o mosquiteiro, essa janelinha com a trava de madeira. Que era um sistema de segurança top, né? Eficiente. Muito Bem eficiente. Isso aqui era o quarto na casa da minha avó, esse piso de ladrilho hidráulico com esse desenho geométrico. E aí tinha uma porta que dava no quarto da minha avó. E aí tinha esse detalhe também acima da porta, a bandeira, né, com a passagem de ar. Respirar, né? Uhum. Então, enfim, eu fui lembrar. Você conseguiu lembrar assim de memória do quarto ou você precisou recuperar fotos? Ou... Não, eu lembrava. Eu lembrava, fui desenhando como eu me recordava. E aí, é curioso que um primo meu viu, né? Aí ele tá faltando tal coisa. Aí eu acho curioso isso, ele acabou contribuindo de alguma forma. Tem uma outra memória também que está ali, que é uma pessoa cortando cana, né, e dando para as crianças, que também era uma coisa que meu avô fazia com a gente, né, aos domingos. Meu avô, ele cortava cana e aí a gente... Desculpa te interromper, mas isso aqui... Era na casa da minha avó também. Na minha casa da minha avó também, tem a mesma coisa, todo mundo. Isso, e o tom da parede parecido também, né? E aí eu percebi que também essa memória da cana-de-açúcar sendo cortada, esse detalhe do cobogó, sempre lembra algo que alguém viveu. Isso aqui também, aqui na verdade é para lembrar aquele espelhinho, né, laranja. E aí eu também me recordo do meu avô fazendo a barba nesse espelhinho aos domingos, né? É isso. Eu tenho um negócio para mostrar. Como meus avós eles eram marchantes, aí domingo também tinha uma cena que era muito curiosa, que era essa aqui. Dia de domingo, aí terminava o almoço, e aí minha avó, tipo, botava a gente para ajudar a lavar os pratos, né? Mas aí ela ficava ali naquele processo, e meu avô ficava amolando a faca numa pedra. Aí ele amolava a faca dela e a faca dele, né? Que os dois eram marchantes. E aí tinha umas peneiras, assim, penduradas na parede também, né? Então, esses desenhos também... Parece uma representação só minha, mas eu acabei descobrindo que é a representação de muitas pessoas, assim, esses desenhos, eles acabam carregando a memória de muita gente, as memórias são parecidas, né? E a forma de vestir, o chapéu digamos assim, né, que sertanejo, mas Itabaiana não é sertão, né, mas esse chapéu que se usa também para proteger do sol é quase que um acessório obrigatório, né, do homem naquela época. Meu avô não ficava sem o chapéu dele, meu bisavô também, as imagens são sempre de chapéu. E as mulheres faziam sempre aquela com a touca, não é touca? Como é que é aquilo? Com um paninho na cabeça? Isso. Fazia muito isso. Fazia, né? Isso a minha avó não costumava usar, esse acessório, mas algumas representações femininas eu coloco com esse pano porque era muito comum mesmo. Ou o coque também. Isso, fazer o coque, né? E aí, o desenho da cadeira também, né, de madeira, que ela tem um encosto, assim, que parece uma moldura, né? Enfim, eu vou lembrando desses detalhes e, para mim, é muito natural desenhá-los. Eu adoro também, né, a presença do Padre Cícero. Ele, na verdade, Ai, quero saber. Mas o Padre Cícero, ele faz parte, assim, das histórias de muitos nordestinos e várias vezes, quando eu converso com alguém que vê a representação dele no meu desenho, e aí comenta, tem uma história com o Padre Cícero. Às vezes, eu lembro de uma história que alguém me contou, que a avó fez uma promessa, levou um vestido dela para tipo, fazer para alguma questão da saúde da neta. E aí, quando eu fui em 2020, a viagem que eu comentei, né, quando eu viajei para o Ceará, eu passei em Juazeiro do Norte, porque eu tinha uma grande curiosidade
de saber como que era Juazeiro do Norte, por que atraía tanta gente, né? E eu fiquei encantada, assim, encantada. Eu acho aquele lugar realmente com um magnetismo muito forte. E acho que a representação de Padre Cícero até ganhou outro sentido, sabe, para mim, depois dessa viagem. E aí ficou mais fácil também representá-lo. Faz muito sentido em Juazeiro do Norte, lá no Horto, e entender também o que é que Luiz Gonzaga, do que Luiz Gonzaga estava falando, do que a minha avó, quando viajava de Pau de Arara, estava falando, né? Tua avó não viajava de Pau de Arara? É, exato. Ai, aconteceu um negócio. Eu desenhei um pau de arara, que eu não tenho mais ele. Eu desenhei um pau de arara e aí botei uma plaquinha, né? Destino Juazeiro do Norte e botei a distância. Aí uma amiga minha viu, ela ficou emocionadíssima, porque o pai dela, ou o avô dela, era motorista de pau de arara que levava as pessoas. O que é um pau de arara? Ah, é um caminhão. Eu acredito que não existe mais. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que não existe mais. Mas é um caminhão cuja carroceria tem uns assentos improvisados, que parecem bancos, e as pessoas viajam sentadas nessa carroceria do caminhão. E ela tem uma cobertura atrás, né, para proteger do sol, mas é uma coisa que eu imagino que é uma viagem bem desconfortável, só pela fé mesmo, para viajar dessa forma. E a gente tem que falar que as pessoas saem de Sergipe para ir até o Ceará. Que é sair do sul da região até o norte da região, né? Exato, É uma viagem longa. Dias. E eu imagino que também, nos anos 80, anos 90, quando essa viagem era feita, eu imagino que as rodovias também eram bem mais precárias, né? Devia ser uma viagem bem desconfortável. E no calor. Porque é sertão, é quente, o trajeto é bem quente. Mas, enfim, na viagem que eu fiz, eu entendi um pouco desse magnetismo, sabe? O que é a figura do Padre Cícero. Faz muito sentido para quem vai em Juazeiro do Norte e aí você volta, sei lá, para o seu local de origem meio que com, sei lá, a esperança, a energia renovada, né?